Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 9. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Na verdade, Jacó era sobrinho do pai de Raquel. Mas a Bíblia tem esse costume. Você lê na Bíblia sobre parentesco, familiares. Às vezes, sobrinhos são chamados de irmãos, irmãos são chamados de sobrinhos. No caso aqui, ele não era irmão de Labão, mas sim sobrinho, porque Labão era irmão de sua mãe, Rebeca. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa, e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu ta dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana a Jacó. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu que pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este,
e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos. Então Léia pensava que ela, tendo filhos de Jacó, Jacó iria amá-la mais do que Raquel. Mas na verdade Jacó amava era a Raquel. Capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome Dan. Na verdade, esse filho era filho da serva de Raquel. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com 2 lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou seu nome Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: Vem uma turba, e chamou seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Azer. E foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de seu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um 5º filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Issacar. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Amém. Eu parei no versículo 25 do capítulo 30 do livro de Gênesis. Na próxima gravação, você continua ouvindo a leitura do capítulo 30 a partir do versículo 26. Então,
Eu espero você na próxima leitura. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada, um mês, um ano e uma vida inteira abençoada por Deus.